Olá, eu sou o professor Eugênio e estou contigo nessa disciplina, no mestrado, no curso de Ciências da Educação, que traz hoje a disciplina, a cadeira Etnoconhecimento e Educação Escolar. Que bom! Estamos de volta, vamos aqui mergulhar em águas mais profundas, vamos aqui mergulhar nesse conhecimento, com essas pautas, são assuntos contemporâneos, são assuntos do passado, do momento atual, que vai com certeza se surtir efeito para o futuro. É o mundo, é a história em evolução, é o mundo em evolução, é a história acontecendo, nós fazendo parte da história, cada um de nós sendo assim o indivíduo, componente importante na história da humanidade, fazendo assim esse percurso, esse itinerário, não somente como parte, mas participante da vida, da história desse ciclo que é a vida. Vamos começar então com a pauta hoje, os movimentos sociais e a educação. Então, que bom que você está aqui, desde já, obrigado pela sua presença, que tenhamos uma boa aula. Os movimentos sociais e a educação. De maneira marcante, de maneira bem delicada a falar desse assunto, quando se refere ao Brasil, é que essa participação dos movimentos sociais sempre foram presentes. Os movimentos sociais, podemos fazer uma reflexão desde o Brasil colônia, desde o Brasil da Idade Média, quando começou assim, após o descobrimento do Brasil, e a grande influência e permanência, a grande participação da coroa portuguesa em terras de pau-brasil. Obviamente, pelo descobrimento do Brasil, a colônia do Brasil de Portugal, e o Brasil passou assim a ter o princípio de entendimento dos primeiros movimentos sociais, podemos dizer que foram a participação pela libertação dos escravos, uma das mais marcantes. Podemos dizer que a participação social da busca da liberdade, desde a República, o início da República, desde o Brasil que deixa de ser uma coroa, deixa de fazer parte da coroa portuguesa, esses movimentos, eles sempre foram presentes. Os camponeses, quando se fala de questão indígena, quando se fala escravos, enfim, os movimentos sociais sempre foram latentes no sangue dos oprimidos. Os movimentos sociais sempre foi latente no meio social, na camada dos mais desfavorecidos. Isso faz parte, podemos apontar não somente o Brasil, mas como a América Latina, por que não dizer todo o mundo? Os surgimentos dos grupos sociais reivindicando seus direitos é sim, não somente uma participação efetiva de busca de direitos iguais, liberdade, mas uma ânsia típica, natural, comum do ser humano. O ser humano, o homem, sempre foi esse fundamento, sempre foi essa peça. O ser humano sempre buscou a liberdade e a igualdade. E isso causa uma inquietação do indivíduo ao grupo, ao coletivo. E essa busca incessantemente da igualdade, da liberdade, da participação, direitos, deveres e ser visto, ser notório no meio do povo, na sociedade, isso corre em nossas veias. Seja movimentos étnicos, movimentos sociais, seja movimentos religiosos, seja movimentos classes trabalhistas, seja movimentos políticos, eles estão sempre inseridos no meio da sociedade. Faz parte do meio, essa participação, essa busca, essa briga, essa luta constante. E o Brasil não foi diferente. Essa participação ativa de assim buscar uma identidade, porque todo movimento social, ele busca uma identidade. Todo movimento social, ele busca não somente dizer que está presente, mas busca também de maneira permanentemente dizer que ali tem alguém, que ali tem um grupo, que ali tem uma classe, que ali tem alguém que quer ser visto, que quer ser também servido. E ai da sociedade,
Ai de um lugar, de um país, um continente, se não houver esses movimentos sociais. Porque são eles quem de fato apresenta de maneira muitas vezes justa, que tem que ser visível, tem que ser realmente igualitário, e essa busca social, ela é independente em qualquer continente. É existente, é real. É mais do que uma busca utópica, é muito mais do que uma utopia. É muito mais do que uma busca de um mundo sem guerra, um mundo sem violência, um mundo sem crime, um mundo sem morte. Não é uma busca utópica. Os movimentos sociais não são utopias. Os movimentos sociais não é uma fantasia. Os movimentos sociais, eles até têm realmente, de fato, a essência utópica, mas não é utópico. É uma busca de uma garantia. É uma busca justa, é uma busca humano-social. E dentro dessa plataforma dos movimentos sociais, obviamente, há um direcionamento voltado para a educação. Porque justamente, uma vez que é pleiteado, uma vez que acontece uma briga, acontece uma busca, acontece uma luta, a base disso tudo tem que ser a busca da educação. E a educação, ela é responsável por formar essa base dos movimentos sociais. Quando se fala em educação, vai muito mais do que o beabá, vai muito mais do que um aprendizado, vai muito mais do que um desenvolvimento cognitivo, aprendizado em sala de aula. Esse movimento, essa busca, ela ultrapassa a fronteira do social, chegando até de maneira específica pela educação. A educação tem sido a base organizacional para que pudesse, assim, de fato, os movimentos sociais criar de maneira emblemática, criar de maneira, digamos assim, concreto, de maneira bem firme, propósitos, ideologia, forma, estatuto, como funciona, quais os propósitos, o que queres. E a educação, ela sempre trabalhou ao lado dos movimentos sociais. Esses movimentos sociais sempre tiveram os seus muros, sempre tiveram a sua blindagem, sempre os movimentos sociais, aqui eu quero falar do Brasil especificamente, sempre teve essa sombra, de maneira positiva falando, a educação. Galgado em uma ideologia ou ideologias voltado aos pensamentos de grandes filósofos, de grandes educadores, de grandes referências, seja até mesmo teológica. Podemos citar pontos bíblicos teológicos, podemos citar pontos religiosos. Essa busca que a princípio é galgado no anseio da sociedade, também tem bases religiosas. Os movimentos sociais, eles vieram justamente para criar, despertar, de fato, dizer que existe uma outra margem. Os movimentos sociais, eles surgem para dizer que há uma outra margem, que há um outro grupo. Os movimentos sociais, eles aparecem para dizer que existe um outro povo. Os movimentos sociais e a educação vem para dizer que existe uma outra camada na sociedade. Camada essa da sociedade que muitas das vezes, seja em qual for o país, continente, de uma minoria desfavorecida ou de uma maioria desfavorecida que clama e grita, que clama por justiça, igualdade e busca pela educação, um favorecimento justo e honesto, aonde de maneira garantida por lei, instintivamente, uma educação para todos, que é a base de um país. O Brasil, o Brasil sempre foi marcado por essas lutas, por esses movimentos sociais. Por que não dizer, por que não os negros do Brasil escravo, Brasil da escravatura do Brasil, por que não dizer que aqueles grupos
já não se reunia nas senzalas? Por que não dizer que esses grupos já se reuniam nas senzalas, discutiam de maneira utópica? Já pensou o Brasil de 1600? As senzalas, aqueles grupos clandestinos fechados, escondidos, buscando a liberdade, buscando não de maneira utópica, repito, mas um sonho de liberdade. As primeiras senzalas, os guetos, essa busca de uma igualdade social. Um sonho de ver seus filhos um dia na escola. Imagine o Brasil na escravatura buscando uma igualdade. Quantos negros oprimidos, escravos, sonharam em um dia poder ver seus filhos em uma escola, estudando, tendo educação, algo do tipo da época que pareceu ser utópico, mas atrás disso tudo que existe hoje, de maneira até mesmo favorável, tudo isso houve o princípio de luta, de classe, de sonho, de uma liberdade, para poder chegar até onde chegamos hoje. A formação sócio-histórico, político e econômico da sociedade brasileira e as diferentes etnias. A busca da liberdade busca-se também uma busca de uma independência financeira, de uma independência social, econômica. E o Brasil, que sai da colônia, que sai da coroa portuguesa, que passa a ser república, é o Brasil que almejou, que sonhou, que idealizou uma independência financeira totalmente fora dos caprichos da colônia, melhor, da coroa portuguesa. Esse Brasil que buscou uma independência financeira, socioeconômico, que buscou uma independência política, de maneira muito sutil, de uma maneira muito revolucionária, as buscas, as classes e os grupos que lutaram por isso. Vamos citar Tiradentes, vamos citar outros e outros aí, que buscaram ter um Brasil, uma república federativa, que buscou um Brasil livre, que buscou um Brasil independente, Brasil com a sua própria liberdade econômica, de ver que existe no Brasil não somente o Brasil do pau-brasil, não somente o Brasil do ouro, não somente o Brasil de exportação e importação de mão de obra e escravos. Brasil que começou a enxergar, Brasil que buscou a independência, que vai muito além do que a Europa via, porque a Europa só viu o Brasil apenas como duas peças. O Brasil, madeira, tempero e o ouro, minério. Brasil que tem suas riquezas e precisava mostrar que poderia ser autossustentável. Brasil que buscou os seus grupos sociais, os grupos políticos, mostrou que seriam capazes de administrar, seriam capazes de dominar, seriam capazes de liderar essa ilha de pau-brasil, que depois percebe-se que é um grande país, uma grande ilha, parece até um continente. E essa busca de mostrar de maneira não somente de maneira não emblemática, mas de maneira social, política, financeira, dizer que estamos aqui, que somos capazes, que temos bagagem, que temos intelectuais, isso falando de uma independência, de uma coroa portuguesa, e passa a nascer um Brasil república federativa, Brasil que buscou a sua identidade própria, um Brasil que buscou e assim implantou o seu próprio estatuto, a sua própria identidade sociopolítico e financeiro. E isso é constante. Essa busca ela é constante, essa busca ela é atual, essa busca ela é contemporânea, essa busca ela vem desde o passado, essa busca também ela é futurista. Mesmo infelizmente com os seus vícios, com seus déficits, com as suas quedas, mas o Brasil constante busca essa identidade, essa coparticipação, essa participação de mostrar para outros continentes, para outros países, para outras classes,
para outras denominações étnicas que o Brasil é presente, que o Brasil existe, que o Brasil está lá, que somos um povo presente em todas as categorias, seja classe ou organização e instituições. Esse é o Brasil que busca de maneira étnica, diferentes etnias, mostrar a sua cara, mostrar o seu rosto, mostrar a sua identidade, mostrar suas características. Etnia, raça e indissociabilidade com outras categorias de diferenças. O Brasil tem uma característica própria, assim como outros países, o Brasil tem uma coisa muito bonita chamada as diferentes etnias. Até porque o Brasil colônia, o Brasil que foi colonizado pela Europa, europeus, por portugueses, holandeses, é um Brasil que sempre foi braços abertos quando se fala de imigrantes. O Brasil sempre apresentou essa característica de abraço fraterno a outras etnias, grupos, outros países, imigrantes. O Brasil que nunca olhou, o Brasil que nunca teve um olhar indiferente. Na história do Brasil, 500 anos de Brasil, não há um Brasil com esse pensamento fechado. Não há no Brasil, nunca houve no Brasil, eu creio que nunca vai haver essa ideologia, esse pensamento de que o Brasil é um país fechado. É um país que abraça, é um país dos imigrantes, é um país que abraça outras etnias, é um Brasil que sempre abraçou outros povos, é um Brasil que sempre buscou uma socialização com outros grupos étnicos, religiosos, étnicos, raciais. O Brasil que sempre buscou esse abraço fraterno, independentemente da bandeira de onde venha o imigrante, a ideologia religiosa, político, social, com a respeitabilidade. Brasil que é visto lá fora com essa característica, um país acolhedor, um país acolhedor. Essa é a característica nossa de conviver com outras categorias e etnias diferentes, com outras raças. O Brasil que é visto na Europa, na Ásia, em outros continentes africanos, que somos um povo de acolhimento, um povo acolhedor, um povo alegre, um povo festivo. O professor, sempre em faculdade, em sala de aula, na escola, ele sempre mostrou esse Brasil, sempre a escola, a universidade, ela sempre mostrou em suas pautas, em suas aulas, que somos um povo acolhedor. E isso, infelizmente, quando saímos daqui e chegamos em outros países, nós percebemos e sentimos na pele a diferença de sermos um país acolhedor e chegar em outros países, em outros continentes, a diferença que acontece com a indiferença, xenofobia e outros, com quem sai daqui para fora, sai daqui para outro país. Percebe-se de maneira bem natural, percebe-se o impacto quando você sai daqui do Brasil e vai visitar, por exemplo, a Europa, o Canadá, Estados Unidos e até mesmo países na Ásia. Você percebe as diferenças, o tratamento, o modo tal como somos tratados. Você acadêmico do curso aqui do mestrado, você mestrando, você aqui doutor, você que já saiu aqui do Brasil, pode ter experimentado. E isso é sentido, isso dá para sentir de maneira clara, já a partir das portarias, a partir do saguão de aeroportos, a partir do setor de imigração. Você já sente já a partir do setor de imigração a marginalização que acontece. A partir
ala da imigração, você já sente o impacto. Você já sente, você já percebe o tratamento. Por mais que não tenha tido uma experiência, por mais que quando você chegue lá num país tal, X, foi bom, foi camarada, foi bem recebido, mas você sente lá na frente que de fato realmente o Brasil ele é acolhedor. O Brasil ele é muito, tem muito essa política fraterna de imigração quem chega aqui no Brasil. Com isso, nós aprendemos que os povos, as raças, a cultura, outras nações, nunca uma é igual à outra. Por mais que a Europa, lá esteja contido vários países, percebe-se que também lá existe o conceito de complexo pensamento de superioridade. Você percebe isso até mesmo quando você chega na Europa, leste europeu, os Países Baixos, enfim, você percebe que eles mesmos dão um só continente, mas eles entre si dão títulos em dizer que país tal é isso, entre eles, país tal é isso. É como alguém me disse uma vez, Portugal, eu vou ter que citar, na Europa, Portugal. Portugal é o quintal da Europa. Não? Eles mesmo entre eles, na Europa, eles discriminam o próprio povo do seu continente. Portugal é o quintal da Europa, ou seja, entre eles há esse conceito de superioridade e complexo de inferioridade. E quando se vai para o leste europeu, aí nem se fala. Esses grupos étnicos, os conflitos étnicos, conflitos sociais, baseado em conceitos religiosos, ideológicos, política, racial. Histórias do passado, pendências, repito, pendências da história do passado, pendências e mágoas ainda da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. Então existe isso lá na Europa, como também no Brasil, existe essa indiferença étnica social. Brasil Norte, Brasil Nordeste, Brasil Sul, Brasil Sudeste, Brasil Centro-Oeste. Você percebe as características próprias, refiro-me ao Brasil, as características de cada lugar. Brasil é grande, você percebe o comportamento, o tratamento, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Você que conhece o Brasil, quem roda o Brasil, quem já girou, quem já andou, conhece o Brasil, percebe-se, dá para sentir na pele esse conceito étnico, esse conceito sociocultural que o Brasil tem diferente de acordo com cada localidade. Isso é apresentado dentro de um processo natural dos povos que habitam aqui o nosso país. Brasil feito por índios, Brasil que tem a presença maciça indígena, Brasil que tem a presença maciça de diferentes grupos étnicos, os seus conflitos marcantes racial, Brasil que teve a participação e a omissão na escravatura, Brasil que teve sempre esse complexo de preconceito, Brasil que é formado ainda e, pelo que parece, cada vez mais isso está ficando presente, realçando cada vez mais ou tornando visível um Brasil que vem criando um novo conceito, o Brasil que ou está saindo do armário, um Brasil que parece que está a bolha estourando e mostrando quem de fato somos,
ou um Brasil que está criando um novo conceito de pensamento ideológico político, onde vem aprendendo a discriminar cada vez mais, um Brasil que cada vez mais vem sendo polarizado dentro da religião, da política, da sociedade como um todo. Brasil que vem mergulhando, enveredando por esse caminho. Ou o Brasil que vem saindo do armário, que a bolha estourou, ou o Brasil que está aprendendo agora a ter esse comportamento. Um Brasil que vem mostrando a sua cara, um Brasil que vem mostrando de fato, parece que somos isso, nunca tínhamos percebido. Um Brasil que parece que sempre foi isso e nós não tínhamos uma visão disso. É como se as redes sociais estivessem aí para denunciar, e as redes sociais vêm mostrando de fato, de maneira bem claramente, quem somos. Brasil de grupos diferentes, Brasil de grupos buscando um código particular étnico, uma cultura independente, Brasil que vem buscando uma nacionalidade, de grupos já existentes nacionalistas, de uma cultura conservadora que entra em atrito com culturas mais abertas, um Brasil que vem apresentando uma linha preconceituosa quando se fala de grandes grupos aí fechados, Brasil que vem aí mostrando que as suas diferenças étnicas, racial, Brasil que vem mostrando aí que alguma coisa não está funcionando. Esse é o Brasil atual. Quando se fala nos conceitos das brigas, das lutas de classe, Brasil que ficou geograficamente dividido, geopoliticamente dividido, Brasil que vem criando de maneira muito visível grupos polarizados mesmo. E isso é fatal. E isso não é bom para um país. Seja ele qual for o país, o continente, onde o seu povo cria barreiras, grupos, guetos, métier, grupos tentando lutar por suas causas, muitas vezes não tão nobres. Grupos que vêm buscando de maneira uma individualidade, fechados e querer apresentar resultados favoráveis para um grupo X e desprezar outros grupos. Não é assim. Não é assim. Em nenhum ponto da história, nunca na história da humanidade, esses grupos formados, esses grupos fechados, que buscou seus próprios interesses e caprichos, tiveram resultados a longo prazo ou resultados firmes. Todos os grupos fechados que buscaram seus próprios interesses, seus caprichos, discriminando A, B e C, nunca conseguiram ir muito longe e nunca passou de pequenos grupos. Por mais que sejam aterrorizantes, por mais que esses grupos tenham força, por mais que sejam perigosos esses grupos, eles nunca conseguiram germinar, fluir, crescer e dar bons frutos contínuos e ir muito longe. Porque a humanidade percebeu, a conjuntura da maioria sente que não é assim que o mundo anda. É assim
não é assim. Esses conceitos fechados de grupos étnicos, essas ideologias étnicas, o mundo percebe que eles não podem ir muito longe e não é assim que o mundo funciona. Espero que estejam me entendendo. No entanto, se formos pesquisar na história da humanidade, não evoluem, não vão tão longe. Aparentemente parece que vão, mas não vai muito longe. Não vai muito longe. Essa disciplina, essa cadeira a qual estamos aqui discutindo, depois vamos discutir em grupo, é muito delicado. É muito delicado porque fala dos perigos dos grupos étnicos, fala do perigo dos grupos existentes no mundo inteiro, e isso sempre gerou conflitos. Todo país tem a sua identidade, todo país tem a sua própria história, todo país tem o seu próprio legado, tem a sua bandeira, tem os seus patriotas, tem os seus nacionalistas, tem seus grupos, mas há necessidade, é preciso mostrar que somos um povo, somos povos que sempre buscamos desde os primitivos, desde os homens da caverna, nós buscamos a liberdade. Desde os grupos dos homens da caverna, sempre buscamos, uma vez que fomos nômades, é porque buscamos lugares melhores, uma sombra melhor, e esse lugar melhor e essa sombra melhor é justamente para favorecer um grupo, um coletivo, todos os que buscam a liberdade, o pão, a dignidade, a proteção e, acima de tudo, os seus direitos. Infelizmente, essa é uma marca terrível em muitos países, vários em outros continentes, de modo geral. Esse pensamento perturbador de classes de pensamentos superior, de uma raça superior, de uma raça, essa complexidade que o ser humano criou, e isso não é de agora, isso é antigo, da superioridade racial, a superioridade de uma nação, Por isso que toda guerra, todos os conflitos, eles são frutos de uma briga por igualdade, por conquistas ou por interesses próprios, de caprichos, racial, étnico, de um complexo de superioridade. Invadir, tomar, saquear. Essa é a característica do ser humano, dos grupos sociais, dos grupos étnicos, de várias maneiras, de vários formatos. E isso vai além dos grupos sociais e principalmente quando se fala em religião. Cultura, o puritanismo, não é? O puritanismo, fundamentalismo, radicalismo, tudo isso, essa complexidade de pensamento distorcido, de uma busca por uma perfeição, por uma raça ariana, enfim, nunca deu certo em nenhum lugar na história da humanidade. Nunca deu certo. Os egípcios caíram, o Império Romano caiu, outros tipos de impérios caíram, outros grupos foram praticamente extintos.
não quero aqui citar, grupos sociopolíticos surgidos na Europa, a Segunda Guerra Mundial, a gota d'água. Então, esses pensamentos fundamentalistas, esses grupos fundamentalistas, nunca vão a lugar nenhum. Nunca vão. Por mais que tentem suscitar, por mais que pequenos grupos perigosos, por mais que pequenos grupos perigosos tentem suscitar, eles não vão muito longe. Porque a característica típica do homem, da sociedade antiga, seja contemporânea, atual, nunca a maioria compactuou com certos grupos existentes, pré-existentes, étnicos, fechados. Nunca. O Brasil, ele tem essa característica e temos que ter, de combater. Não aceitar nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de coisas terríveis repitam e que marcou a história da humanidade. Seja o Brasil, Europa, seja onde for, nós não podemos nos acomodar, nos calar ou ser omissos com grupos perigosos que costumam surgir nos países. Sempre, todo tempo, em todo país, sempre teve, sempre tem e sempre terá esses grupos que tentam aterrorizar a liberdade, a paz dentro de uma sociedade, com as ideologias utópicas. Por isso, a escola ela é responsável. A escola ela é corresponsável em divulgar, apresentar, discutir, avaliar e mostrar os perigos de grupos fechados, seja político, religioso, seja apenas grupos políticos, social. É preciso viver um país, uma nação, é preciso que o povo andem consciente em não menosprezar grupos, minorias. Tá bom? É importante que a escola, é importante que a universidade discuta isso, combatendo todo tipo de preconceito, combatendo todas essas enfermidades que a sociedade apresenta de maneira não aleatória, mas sim organizada e proposital. Proposital, organizada. É importante que as universidades se discutem. É importante que a escola, o professor discuta isso em sala de aula. É preciso que a educação, falo de Brasil, seja uma educação voltada não para um grupo, mas para um todo. Um Brasil livre, um Brasil que continua abraçando, um Brasil fraterno, um Brasil que busca ser acolhedor, um Brasil que tem um olhar para o imigrante, um olhar humano, não apenas no pensamento de caridade, filantropia, mas sim uma política justa e honesta quando se trata de imigração e acolhimento. O mundo sempre esteve em guerra e nos últimos tempos termina uma guerra, começa outra. A guerra a qual estamos presenciando no leste europeu, com certeza vai seguir outros grupos. Com certeza, guerra essa que acontece no leste europeu há de influenciar todo o mundo. E um despejo
de imigrantes correndo, fugindo contra a atrocidade e a perversão que a guerra, o terror da guerra causa no ser humano, em uma sociedade, em um país, entre os povos, destruindo cultura, dignidade, soberania, enfim, destruindo a vida, o mundo. Precisamos ir além das classes sociais. Precisamos ir além desses grupos, conscientemente, não somente numa linguagem política, mas de uma consciência plena, favorecer a todos e não apenas grupinhos, minorias. Esse é o papel nosso enquanto educadores, enquanto acadêmicos, enquanto pessoas na educação, voltado para uma conscientização de um mundo mais justo. Não é uma utopia, não é utópico, não é uma ideologia, não é querer ser um sonhador. É muito mais do que isso. Muito mais do que isso. É uma questão de soberania, dignidade e humanismo. Daí surgem os grandes grupos sociais se organizando para tentar ver onde pode fazer o melhor pelo ser humano. Tá bom? Logo mais vamos discutir isso na sala, tá bom? Logo mais vamos para a sala discutir esses temas e vamos fazer outras grandes referências e reflexão acerca desse tema, tá bom? Que você possa refletir, pensar, que você possa pegar mais argumentos, material. Vou deixar aqui para você ler um pouco mais e vamos logo mais nos encontrar e discutir como que vem essa humanidade, esse mundão, esse mundo tão grande, esse mundo dividido de grupos e guetos, tá bom? Eu sou o professor Eugênio, estou contigo. Parabéns a você, tá bom? Acadêmico, acadêmica, no curso de Ciências da Educação. Obrigado e até lá. Logo mais nos veremos. Até!